Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ, que nesta semana chega à sua 10ª edição. E a gente aproveita para mostrar os momentos que foram destaque nesses últimos 2 meses. Logo na estreia, no dia 9 de novembro, conversamos com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Veja a entrevista. Ministra, muito obrigado por atender o Link CNJ. O cidadão tem na cabeça, o cidadão brasileiro, uma máxima, um senso comum, diz que a justiça brasileira é lenta. A senhora concorda com isso? Concordo, infelizmente. A justiça brasileira deveria andar segundo a razoável duração de um processo. Significa dizer que, quando a Constituição garante o acesso à justiça, que é a expressão técnica constitucional, quer dizer, você poder procurar o Poder Judiciário, é para obter uma resposta em prazo razoável. Entretanto, nós temos hoje aproximadamente 80 milhões de processos em tramitação, 18 mil juízes em exercício, num país continental como é o Brasil, em condições muitas vezes precárias, os juízes atuam em condições materiais, às vezes, não muito adequadas, e principalmente em condições, às vezes, até de um ambiente hostil, em fronteiras, onde não há segurança, onde há ameaças contra esses juízes, e eles são extremamente valorosos e esforçados. E, apesar disso, tem se dado cobro a essa necessidade do juiz, mas não a celeridade com que se espera que se preste a justiça. Infelizmente, nós temos um caminho ainda a percorrer. Não é de agora, é histórico, mas nem por isso é menos grave. Essa é a dívida que o Poder Judiciário tem com o cidadão brasileiro, tornar célere e julgar com rapidez os processos. E como isso pode ser feito, como tem sido feito? A tentativa é sempre de, na definição de políticas públicas, verificar cada vez mais especialização de varas, de juízes, cada vez mais procurar quais são as demandas mais comuns e fazer com que elas sejam prestadas de maneira adequada para a preferência e a presteza, por exemplo, relativamente à saúde, não dá para esperar, relativamente à educação, não dá para esperar, na verdade não daria para esperar nada, mas o que se busca é exatamente definir essas políticas para priorizar aquilo que precisa de ser visto com maior rapidez e especialmente com preferência, porque não há como esperar que um doente aguarde a tramitação de um processo nas mesmas condições, por exemplo, de uma cobrança de uma dívida menor. Outra percepção que o cidadão brasileiro tem, a gente ouve muito isso nas ruas, é daquela frase, a polícia prende, a justiça solta. Isso é verdadeiro? Não. Quem determina a prisão e a soltura é o juiz. O juiz determina a prisão, o juiz determina a soltura. A polícia é órgão de execução, ela só prende se o juiz determinar. Quem prende e solta é o juiz. A execução física desse procedimento não altera em nada o conteúdo da determinação e da decisão. Nós vivemos uma democracia, não vivemos uma ditadura. Numa ditadura que a gente pode estar na rua e alguém determinar no célebre esteja preso. E aí sim poderia ser um policial, mas no Brasil não. Hoje nós vivemos uma fase em que somente um juiz, motivadamente, nas condições determinadas em lei, pode determinar a prisão. Quem executa não é o juiz que vai na casa da pessoa, mas quem determinou foi ele, e se ele determinar, na hora que o policial estiver na casa dessa pessoa, que não é mais o caso de prisão, não será executada. E na hora de soltar, a mesma coisa. Agora vamos ver uma reportagem da nossa colega aqui no Link CNJ, Fernanda Muilaerte. Ela mostrou como funciona a capacitação dos profissionais que cuidam de crianças e adolescentes sob a guarda da Justiça. Eles têm idades diferentes, mas compartilham da mesma realidade. São crianças e adolescentes em situação de abandono extremo. Gente que desde cedo vive em abrigos à espera de um lar e do carinho de uma nova família. O Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas revela um dado alarmante. Em todo o país, até outubro deste ano, mais de 47.500 meninos e meninas estavam espalhados por mais de 4.200 instituições. Esses números oscilam constantemente.
mostram que, apesar de altos, há uma rotatividade grande quando o assunto é a adoção. No Distrito Federal, 15 abrigos cuidam de 450 jovens que tiveram a infância roubada. Lidar com tantos problemas não é fácil. A psicóloga Adriana sabe bem disso. É no Lar Jesus Menino, em Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília, que ela atende diariamente. Eles são crianças resilientes e me surpreendem todos os dias, porque eles têm muito potencial e a gente percebe, eu percebo, né, que mesmo com as violações que eles sofreram, são crianças que conseguem superar as dificuldades. Psicólogos, pedagogos e assistentes sociais precisam constantemente passar por reciclagem, uma forma de aprender a olhar para as crianças e adolescentes de um jeito diferenciado. Este curso aborda a psicologia da libertação. Treina funcionários de casas-abrigo a se livrar dos próprios conflitos para tratar os que ali chegam e saem de uma maneira ainda mais humanizada. A psicologia da libertação é o processo de você se libertar das suas dificuldades internas, é você se libertar dos seus próprios conflitos, daquilo que leva você a não atuar com excelência no seu trabalho. A iniciativa é da Rede Solidária Anjos do Amanhã, ligada à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Gelson supervisiona a atividade e conta que há 11 anos as ações voltadas para o bem se multiplicam. Isso fala de uma justiça preocupada com as questões sociais e não apenas focada em sentenciar. Vários estados têm experiências semelhantes. A repórter Thaís Vale mostra uma delas. No Espírito Santo, a capacitação de educadores de crianças e adolescentes que vivem em acolhimentos acontece por meio do programa Bem Formar para Bem Cuidar, que é realizado pelo Lar Batista Albertini Meador, aqui no município da Serra, na Grande Vitória. Desde 2011, quando o programa foi criado, mais de 200 profissionais já foram formados. O programa Bem Formar para Bem Cuidar, na verdade, atende a uma exigência do Estatuto da Criança e Adolescente, que sugere que toda criança que seja colocada numa instituição de acolhimento recepciona-se de uma maneira qualificada. A Cristiane, que hoje é educadora, um dia já esteve do outro lado do balanço. Na década de 90, viveu dos 7 aos 14 anos em uma instituição de acolhimento. Eu pude ver a diferença, né, hoje de 25 anos atrás. Hoje a gente tem uma identificação da criança dentro do abrigo, sabe quem é quem, sabe o histórico de vida. Aqui no Link CNJ, o quadro Oitiva foi feito para lhe ouvir. Nós perguntamos e você testa os seus conhecimentos. Veja um exemplo. Nós queremos saber o que é preciso para ser mediador em um procedimento de conciliação. Ser advogado ou servidor do judiciário. Ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer curso superior e ser aprovado em curso de formação de mediadores. Ser juiz aposentado. A opção correta é a resposta B. É preciso ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação e ser aprovado em curso de formação de mediadores reconhecido pelos tribunais. O Link CNJ está de volta e vai mostrar agora uma entrevista especial com o ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional do CNJ, exibida no dia 16 de novembro. Começo com uma pergunta sobre o papel da corregedoria. Quais são as atribuições dela? Nosso papel primordial é exatamente de colher, de fazer a gestão. A corregedoria é o braço executivo do Conselho Nacional de Justiça, como diz a Constituição. E é também um órgão importantíssimo no sentido de conhecer, de fotografar a realidade da justiça brasileira, desde os tribunais às comarcas mais distantes dos rincões brasileiros. Nós trabalhamos também com a função de correição, que é de fiscalizar os tribunais.
E quais os números, os resultados que o senhor pode apresentar? Os números mostram uma justiça muito congestionada. O número mostra uma justiça com uma quantidade enorme de processos, mas os números não mostram que nós podemos melhorar e devemos melhorar as técnicas de julgamento, a técnica de gestão, para termos mais eficiência. Superada as peculiaridades regionais, nós temos que buscar e estabelecer um padrão mínimo da justiça brasileira. E essa é uma grande missão da Corregedoria. Hoje, estabelecer um padrão mínimo da administração da justiça brasileira. Então, nós temos um custo-benefício muito bom na justiça brasileira. Mas isso não pode nos dar o conforto. Essa justiça, nós sabemos, ainda está morosa. Ela precisa melhorar a sua técnica de julgamento, ela precisa inovar, ela precisa se recriar. O Brasil precisa passar por uma profunda reforma do Poder Judiciário. E como a Corregedoria enfrenta a questão da transparência dos vencimentos de juízes e dos valores que são pagos? Em questão de transparência, não se pode negar que está funcionando. Na medida que cada jurisdicionado tem denunciado, tem entrado no site, verificado quanto cada juiz ganha em cada estado, o que tem acontecido é uma deficiência de informação. Eles estão interpretando mal a folha, ou estão lendo mal as folhas de pagamento. Então, eles colocam pagamento de atrasado, que é um pagamento de dívida, como se fosse uma vantagem atual, pontual. E quando não é. Na realidade, nós temos uma série de diferenças que são pagas, porque o Estado, há 15, 10 anos atrás, não tinha um orçamento para honrar o compromisso que era devido. Atrasou esse pagamento e, ao longo dos anos, isso foi parcelado. E o senhor dá muita importância à questão da formação dos juízes. Por quê? Nós precisamos de uma Escola Nacional de Magistratura que ensine aos seus juízes a se comportar como juiz, a agir como juiz, a ter humildade, a saber conduzir uma audiência, a saber conduzir uma audiência do direito de família, onde você vai encontrar um casal, as duas partes em conflito, com filhos envolvidos. Precisa ter formação em psicologia forense. O juiz precisa saber para onde manda o réu quando ele condena. Ele precisa saber por que as pessoas praticam determinados crimes e por que reincidem habitualmente. Precisam conhecer a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Nós precisamos formar o cidadão para ser um juiz que conheça a realidade. Nós precisamos ensinar o cidadão a julgar, a ser juiz, a saber lidar com o seu semelhante. Lembre-se que um cidadão, como toma posse como juiz, ainda normalmente jovem, ele tem nas suas mãos o destino patrimonial e o destino da liberdade do seu semelhante. Portanto, esse indivíduo não pode ser um despreparado. E um juiz preparado, um juiz que tem compromisso com a magistratura, com o valor justiça, que prega a Constituição, esse juiz não pratica condutas como essa que nós estamos a examinar. Vamos ver uma outra reportagem de Fernanda Mui Laerte, que marcou estes 2 primeiros meses do Link CNJ. Ela falou da chamada redução de danos, uma das estratégias da Política Nacional de Enfrentamento à Violência. O CNJ orienta os tribunais a fazerem parcerias para o atendimento das vítimas. Dos casos que chegam às varas da infância e da juventude de todo o país, 80% são de abuso sexual. Ele me levou, pegou pelo braço como fosse, tipo, me empurrou assim no sofá, né? Que na sala dele lá. Empurrou assim no sofá, aí eu, tipo, fiquei assim já com medo, né? Aos 13 anos, esta adolescente foi vítima de violência sexual. O abusador era um vizinho. 7 meses depois, a menina ainda busca coragem para contar o que aconteceu. Eu me sentindo aliviada. E eu sentia vergonha, essas coisas. Mas se abrir dessa forma não foi fácil. Ela precisou de apoio psicológico. Procurou ajuda neste centro de referência em Brasília, que cuida de outras vítimas. O trauma também afetou a família da garota. Toda semana, a mãe participa deste grupo para ajudar a filha a superar o que viveu. A gente se sente mais acolhida, né? Porque assim, a gente pode estar
supondo que a gente, a agressão, né, que a criança teve, né? Aí vem os profissionais, tem as palestras, né, que conversa com você, né, psicólogos, né, e ajuda você a amenizar o sofrimento, né, o sofrimento que a família passou, né. Ana Paula é gerente do Adolescentro, recebe diariamente casos graves. São situações em que a aplicação de uma medida protetiva contra o acusado não basta para acabar com a dor do agredido. Eles ficam muito acuados, então eles chegam aqui com muita culpa. Então a primeira preocupação é estar tirando essa culpa para eles estarem significando que a culpa não é deles, né? Que eles são vítimas. Isso é bem complicado, porque muitos chegam muito culpabilizados mesmo. A Ana Miriam conhece bem esses dramas. Há 10 anos, ela faz parte da equipe do programa de assistência e vigilância à violência. Eles chegam com automutilação. É muito comum meninos e meninas chegarem aqui com tentativa de suicídio e automutilação. E durante o atendimento, o acolhimento, a escuta, a gente descobrir que uma das origens de todo esse sofrimento foi uma vivência de violência sexual recente ou do passado que hoje traz sofrimento ainda, né, que não foi resolvida na família. Abusos sexuais estão em cerca de 80% dos casos que chegam às varas da infância e da juventude de todo o país. O Judiciário brasileiro busca formas para diminuir o sofrimento dos envolvidos. A chamada redução de danos faz parte da Política Nacional de Enfrentamento à Violência. O Conselho Nacional de Justiça orienta tribunais a promover parcerias para atendimento das vítimas. Não é só a criança que sofre, né? Não é só o adolescente, todo o conjunto da família sofre. Então, a nossa parceria, ou a nossa busca de parceria na minimização desses danos, ela passa por todas essas outras áreas que certamente vão estar afetando o bem-estar ou ampliando o mal-estar da criança se não for acionada e se ela não tiver esse respaldo depois. A redução de danos, para nós também, é a intervenção com a família que protege mais, que acredita, que está do lado. Porque o dano fica muito aumentado quando a família não acredita, não protege, não dá suporte. Para quem viveu na pele a violência, programas assim trazem uma certeza. Eu sei que não estou sozinha. O Link CNJ criou outro quadro que também se tornou tradição. Nas ruas nós perguntamos: o que é a justiça para você? Veja algumas respostas. A justiça, para mim, é a forma de regular as divergências e unificar a população, né? Acabar com os conflitos e manter o ambiente, a sociedade mais harmônica. Justiça, para mim, é como símbolo. É cega, não enxerga cor, raça, nem classe social. É o equilíbrio. Ela não pende para o lado dos poderosos. O Link CNJ está de volta. Nesta 10ª edição, nós mostramos alguns momentos que marcaram os 2 primeiros meses do programa. Foi o caso de uma reportagem sobre um estudo da ONU Mulheres. A pesquisa, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, demonstrou que mulheres agredidas têm queda de rendimento no trabalho e média salarial mais baixa. Foram 12 anos de casamento, pelo menos 9 de agressões. Os maus tratos levaram esta mulher a pedir a separação do marido. Mas o que era para ser a garantia da liberdade. E daí começou mesmo o inferno, que aí ele começou a seguir onde eu estava, ele ia. Ele falava todos os dias que ele ia me matar. 29 ocorrências contra o ex foram registradas. De nada adiantaram e ela acabou sequestrada. Para me comer, eu era obrigada a ter relação com ele, né? Então eu tinha que eu sabia que dali ele poderia fazer alguma coisa comigo, né? Aí o que eu fazia? Tentava manter a minha calma e falava, e entregava na mão de Deus. Seja o que Deus quiser agora, porque não vai adiantar fazer nada. No Brasil, a violência contra a mulher é uma realidade alarmante. Quando o recorte é feito na região Nordeste, os dados preocupam ainda mais.
27% delas, com idades entre 15 e 49 anos, relataram ter sofrido algum tipo de agressão, seja ela física, sexual ou psicológica. 17% afirmaram que foram espancadas pelo menos uma vez na vida. Na lista das cidades mais violentas estão Salvador, Natal e Fortaleza. O estudo elaborado pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Organização das Nações Unidas, foi feito com 10 mil mulheres nas 9 capitais nordestinas. Analisou o perfil dessas vítimas nos últimos 12 meses. Na maioria das vezes, elas são negras e têm menos condições econômicas. A violência doméstica, ela tem uma etiologia muito complexa. Ela é uma questão social, uma questão econômica, de direitos humanos, psicológica e etc. De um ano para cá, 11% das mulheres pesquisadas disseram que foram vítimas de violência psicológica, 5% de agressões físicas e 2% de estupro. Isso sempre no ambiente doméstico ou familiar. O perfil do agressor é geralmente o parceiro atual, o ex-parceiro ou namorado. Então, mais de 90% da agressão enfrentada por essas mulheres vem exatamente dessas pessoas, ou seja, é um tipo de violência realmente de violência doméstica. Nem as mulheres grávidas estão livres de parceiros violentos. Entre as que sofreram agressões físicas durante a gestação, 77% são negras. 24% souberam de casos de violência contra as próprias mães. Quando o assunto é o impacto no mercado de trabalho, 23% das vítimas recusaram ou desistiram de alguma oportunidade de emprego porque o parceiro era contra. Elas também relataram que tiveram menor capacidade de concentração, de dormir bem e de tomar decisões. Para Maria da Penha, que deu nome à lei, o estudo é importante para que ações governamentais de combate à violência contra a mulher sejam implementadas. Esses dados vão facilitar a criação de políticas públicas mais específicas, né, para atender a mulher, atender as crianças, a educação de uma maneira geral, para desconstruir o machismo da sociedade. O Conselho Nacional de Justiça quer reduzir essas tristes estatísticas, promove campanhas para estimular a paz em casa. E a mulher que quase morreu nas mãos do marido agora dá exemplo a quem passa pela mesma situação. Mostra que, apesar do trauma, hoje está fortalecida. Sou muito forte, muito corajosa também. Guerreira, como diz a minha mãe. Agora vamos falar do apostilamento, a autenticação de um documento emitido no Brasil e que deve ser reconhecido no exterior. O assunto é regulamentado por uma resolução do CNJ. Há 10 anos, a família do seu Rômulo tenta a cidadania italiana. O processo já está quase no fim, mas por muito tempo o aposentado chegou a pensar em não levar a ideia adiante. Dava até vontade de desistir, porque a embaixada dava um prazo fixo. Você tem, não sei se 3 meses ou 6 meses para que você entregue esse documento pronto lá. Após esse prazo, ele perde a validade. Então, você tinha que ser muito rápido e às vezes não dava tempo e você tinha que começar o processo todo de novo. Antigamente o procedimento era tortuoso mesmo. Para validar documentos que teriam efeitos no exterior, a pessoa precisava reconhecer firma em um cartório e procurar o Itamaraty para a autenticação da assinatura. Depois, era a vez de ir ao consulado ou à embaixada do país para onde o documento seria enviado. Lá ocorria a validação do carimbo do Ministério. O trâmite era, inclusive, bem mais caro. Se cobrava tanto no reconhecimento de firma, quanto na validação do Itamaraty e pelo consulado também. Então ele tinha 3 cobranças para um documento. Hoje ele faz tudo num cartório, com um valor só. Essa facilidade é possível graças a um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça. Ele agiliza a legalização de documentos entre mais de 100 países signatários da Convenção da Haia. Neste cartório em Brasília, 95% dos casos são para busca de cidadania. O restante para fixação de moradia ou para estudo fora do Brasil. Tamanha procura tem uma explicação. Mais recentemente é muito comum o trânsito internacional de pessoas e naturalmente o trânsito internacional de documentos. Então era muito comum antigamente você nascer e morrer no seu país. Mais recentemente você tem um contato mais internacional e o Brasil faz parte disso. Então, em razão disso, o Estado brasileiro assinou a Convenção de Haia e ela passou a gerar efeitos no Brasil em meados de 2016, permitindo que o brasileiro possa ter acesso a esses outros países com mais facilidade. Então, para estudar fora, para morar fora, para conseguir uma cidadania que ele tem direito. Então, isso foi facilitado
pela assinatura da convenção. Tudo que chega às mãos da Yara é cuidadosamente verificado. Só ela faz cerca de 300 apostilamentos mensalmente. Essas certidões devem ser analisadas pelo cartório, pelo oficial apostilante, e nas certidões nós verificamos a autenticidade, verificamos primeiramente se somos competentes e verificamos vários requisitos de segurança no documento. Autenticidade, holografia, selo digital, assinatura, sinal público. São vários requisitos de segurança para permitir conferir a autenticidade. A documentação levada ao cartório é digitalizada. Vai para uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça e lá fica armazenada para conferência. A assinatura eletrônica colhida, o papel de segurança é impresso e colado ao fundo da certidão, do diploma ou do que você queira apresentar lá fora. Fica dessa forma a apostila, emitida em papel de segurança, e nós carimbamos com o carimbo do CNJ, para que ela tenha validade após ser anexada ao documento. Em pouco mais de um ano, 1.500.000 documentos foram apostilados nos mais de 6.000 cartórios já cadastrados. Mas para que eles tenham validade, precisam ser impressos em papéis emitidos pela Casa da Moeda. As traduções não são mais obrigatórias, mas se forem apostiladas, têm que ser feitas por tradutores juramentados. Uma outra novidade é que o reconhecimento de firma no ato do apostilamento passa a ser dispensável. A apostila, ela tem validade se ela está afixada ao documento. Ela não pode ser entregue à parte. O documento só tem validade no exterior se a apostila estiver afixada, apensada a ele. No ranking de apostilamentos, São Paulo está em primeiro lugar com mais de 405.000 documentos. O Rio de Janeiro vem na sequência com quase 241.000. E o Distrito Federal está em terceiro com 236.000. 7.000 cartórios ainda podem pedir habilitação. Para o seu Rômulo, que você conheceu no começo da reportagem, o apostilamento valeu a pena. E tempo e confiança também. Esta edição especial do Link CNJ termina aqui. E o programa tem reprises aos sábados, ao 12:30 e às terças-feiras, às 7:30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.